Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança ao seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã é um texto que se encontra no livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 8, do versículo de número 26 em diante. A palavra vai nos contar a respeito da cura de um endemoniado, quando o Senhor Jesus pega os seus discípulos, toma os seus discípulos e vai para o outro lado de um rio e então cura um homem possesso de muitos espíritos. E assim nos diz então a palavra de Deus. Eles navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado da Galileia. Quando Jesus pisou em terra, um endemoniado da cidade foi ao seu encontro. E fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, e ele não morava em nenhuma casa, mas entre os túmulos. Quando viu Jesus, ele gritou e caiu diante dele. Você é Jesus, você e eu, gritou o homem com toda a força. O que há entre mim e você, filho do Deus Altíssimo? Não me torture, por favor, não me atormente. Jesus ordenava que o espírito imundo saísse daquele homem. Com frequência, ele se apoderava dele, aquele homem era vigiado com frequência, e ele era vigiado com os pés e as mãos acorrentados, contudo, ele quebrava as correntes e o demônio o levava ao deserto. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Legião, respondeu o homem, porque somos muitos. E imploravam a Jesus que não o mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando na colina, e os demônios imploraram-lhe que lhe permitissem entrar neles. E Jesus lhes deu permissão. E os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se morro abaixo, em direção ao lago, e se afogou. E os homens que cuidavam dos porcos viram o que acontecera, e fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Nós temos aqui o relato de Jesus manifestando o seu poder ao expulsar uma legião de demônios de um homem que, segundo o relato de Lucas, era amarrado muitas vezes com correntes e com grilhões, e ninguém podia conter aquele homem, tamanho era a força dos demônios sobre ele. Mas Jesus então o encontra no caminho e liberta aquele homem. Existem muitas lições que nós podemos aprender a respeito desse texto, lições a respeito do poder de Jesus, que é maior do que o poder das trevas. Aqui, quando o Espírito, Jesus pergunta a estes espíritos, a estes demônios, qual é o nome deles, eles dizem que o seu nome, o nome deles é Legião. Legião era, na época de Jesus, a maior força conhecida. O exército romano era um exército formado por legiões e não existia nenhuma força mais poderosa do que a legião romana naquela época. E Jesus aqui mostra que ele é mais forte do que todos os demônios, que ele é mais forte do que a legião de demônios que estava sobre aquele homem. Mas eu gostaria de destacar aqui algo que muitas vezes passa despercebido. O que passa despercebido é que nesse texto, no começo desse texto, Jesus ordena aos seus discípulos que os seus discípulos passem para o outro lado do mar da Galileia. Jesus então expulsa o demônio deste homem, liberta este homem, e logo após libertar este homem, Jesus entra mais uma vez no barco e volta para o outro lado. E o que acontece no meio do caminho é que uma grande tempestade atinge o barco de Jesus quando ele está indo ao encontro desse homem. Jesus atravessa o mar apenas para se encontrar com este endemoniado. E Jesus não apenas atravessa o mar da Galileia, como ele também enfrenta a tempestade para encontrar este homem. O endemoniado não vai até Jesus, ele é diferente das outras pessoas que clamam ao Senhor Jesus por libertação, que correm atrás deles pelas cidades ou pelas colinas. O endemoniado não faz nada disso.
É Cristo quem vai ao seu encontro e quem atravessa a tempestade para encontrar esse homem e libertar esse homem. E após libertá-lo, Jesus volta exatamente para o lugar onde estava. Nós podemos aprender com isto uma grande lição, que Jesus, para alcançar as nossas vidas, atravessa a maior de todas as tempestades, atravessa a cruz, atravessa a própria morte, para nos libertar também da nossa própria miséria, da nossa própria escravidão. Nós somos, em grande medida, semelhantes a este endemoniado, preso às correntes do pecado e do engano. E nós não procuramos Cristo, nós não nos achegamos até Ele por vontade própria. Foi Ele quem nos encontrou no meio de todos os nossos vícios, no meio de todos os nossos erros, no meio de todos os nossos fracassos, no meio de toda a nossa rebelião, presos aos nossos próprios desejos e aos nossos próprios prazeres. Ele atravessa não apenas a tempestade, mas Ele atravessa a cruz, Ele atravessa a morte e nos encontra no lugar onde nós estamos. Ele nos liberta e Ele nos ordena, assim como Ele ordenou a este endemoniado, depois de liberto, que ele vá aos seus e conte aos seus aquilo que aconteceu com a sua vida, que Ele dê o seu testemunho, que você também tenha esta consciência, que você também seja encontrado pelo Senhor Jesus no meio da sua tempestade ou no meio das suas prisões, e que Ele liberte. Ele é aquele que tem poder para libertar as nossas vidas dos maiores grilhões, das piores prisões. Ele é aquele que nos encontra no meio das nossas mazelas, no meio das nossas crises, no meio da nossa angústia. Que Ele possa libertá-lo, assim como Ele libertou aquele endemoniado, assim como Ele libertou a minha vida, e que Ele possa dar a mim e a você a mesma missão, e que nós possamos escutar do Senhor Jesus a mesma missão que os ouvidos daquele endemoniado escutaram. Vá e diga aos seus aquilo que você experimentou, aquilo que você viveu. Que Deus abençoe o seu dia, um grande abraço e até a próxima.